Olá, meus queridos amigos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite também. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a gente possa aproveitar a grandiosidade da sabedoria desse professor maravilhoso que é Jesus em nossas vidas, melhorando assim o nosso dia a dia, trazendo mais qualidade de vida emocional, qualidade de vida intelectual, no aproveitamento das experiências dessa vida. E hoje, meus queridos amigos, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre um texto de Paulo de Tarso na segunda carta aos Tessalonicenses. É um texto muito interessante porque, mais uma vez, a gente vê a preocupação de Paulo e de seus auxiliares, Timóteo e Silvano, na resolução ou no aconselhamento de conflitos, de divergência na comunidade de Tessalônica, na Grécia, uma cidade pequena que fica ao norte da Grécia. Na época do Império Romano, na época de Paulo, era chamada de província da Macedônia. Nessa cidade, Paulo ajudou a fundar uma comunidade cristã, ele chamava de comunidade de Tessalônica ou Tessalonicense, e essa comunidade se destacou pela Macedônia, pelos trabalhos de caridade, de ajuda ao próximo e de propagação, disseminação da mensagem de Jesus. E como todo grupo humano, como todo movimento humano, divergências surgiram, divergências apareceram, e o teor dessa carta, que é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é muito semelhante à primeira carta de Paulo a essa mesma comunidade. Que é exatamente sobre os problemas de relacionamento, as brigas, as divergências que ocorriam no seio dessa comunidade cristã. É interessante a gente fazer um parênteses aqui sobre o que os pesquisadores bíblicos falam a respeito dessa segunda carta, pois basicamente há uma crítica muito forte em função da semelhança à primeira carta. É como se essa segunda carta fosse um conjunto de pequenos textos copiados da primeira, e muitas vezes não tem uma conexão lógica entre os parágrafos. É como se fosse uma cópia grosseira do que foi feito na primeira carta, com o objetivo de disseminar algo que havia sido dito na primeira carta, ou por algum outro interesse que não sabemos exatamente o que foi. O que importa é que essa carta traz alguns ensinamentos interessantes. Ela foi provavelmente escrita entre o ano 50 a 51 depois de Jesus Cristo, ou seja, mais ou menos 20 anos depois da partida de Jesus, que alguns pesquisadores falam que ela foi escrita no final do primeiro século, por volta do ano 100, e tem algumas justificativas técnicas para isso daí. Mas o que importa para a gente é o conteúdo de ensinamento, a mensagem que Paulo traz aqui, que o autor dessa carta traz, que é muito interessante. O foco, mais uma vez, nessa epístola, é sobre a importância da fé, da ação e da fé. Em função dessas divergências, dessas brigas, desses conflitos que ocorriam na comunidade de Tessalônica, que não era muito diferente dos problemas relatados nas cartas posteriores, nas cartas que Paulo escreveu aos Éfesos, aos Coríntios e assim por diante, que veremos em outras oportunidades. Nesse caso específico de Tessalônica, Paulo ele responde aqui no capítulo 3, entre os versículo 1 a 5 que a gente separou, de maneira muito oportuna, porque ele fala sobre a necessidade de afastar aqueles que não se esforçam na prática do bem na comunidade por meio da insistência e da disciplina no trabalho sincero, no trabalho honesto, no trabalho da caridade, no sentido de ajudar as pessoas e disseminar o ensinamento de Jesus, a sabedoria de Jesus. E isso faz total sentido, como veremos daqui a alguns segundos, ao fazer a leitura, porque uma das maneiras da gente afastar os, entre aspas,
mau elementos de um grupo social que não quer continuar no trabalho honesto, transparente, profissional, é persistir na execução daquele projeto inicial, daquele objetivo original de construir algo diferente, algo que a longo prazo fosse proveitoso. E quando a gente persiste nesse esforço constante de fazer prosperar uma mensagem, um trabalho, seja lá no centro espírita ou na igreja que a gente faz parte, ou na empresa em que trabalhamos, é notório que a médio e longo prazo os elementos, as pessoas que não se encaixarem definitivamente com esses anseios, com essa cultura de trabalho e de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de uma atividade técnica, serão naturalmente afastados. E é isso que Paulo fala a esse respeito. Vamos fazer a leitura aqui. Olha só. Começa assim, capítulo 3, entre os versículos 1 a 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha que interessante, ele afirma aqui, ó, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Muito interessante aqui, porque Paulo ele confirma o que ele já tinha falado na primeira carta aqui, sobre a necessidade de continuar fazendo o que a comunidade já tinha demonstrado de caridade, de paciência, de disciplina, na ajuda aos mais necessitados da província da Macedônia. Ou seja, Paulo estava reconhecendo que os cristãos dessa comunidade já sabiam o que fazer. Eles já demonstraram na prática essa excelência na aplicação do mandamento maior de Jesus, que era de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, de cuidar do semelhante da mesma maneira como cada um quer que seja cuidado, como maneira de se expressar e de se aproximar com Deus. Essa lógica do sacrifício e do trabalho insistente, disciplinado, honesto ao longo do tempo, que vai fazer com que o chamado reino de Deus seja construído no íntimo, no mundo íntimo, no coração de cada um de nós. E é isso que Paulo, na sequência dos versículos desse capítulo 3, ele insiste sobre a necessidade de persistir no trabalho honesto e, naturalmente, ao longo do tempo, aqueles que não se enquadrarem com essa cultura da transparência, da honestidade, da caridade, seriam afastados do trabalho, da comunidade, por não convergirem com esses ideais. É um aconselhamento muito interessante que Paulo fez a essa comunidade e que vale até hoje em nossas vidas, em nossos desafios cotidianos, nas empresas em que trabalhamos, né, nos relacionamentos familiares, nas atividades religiosas e assim por diante. O segredo de tudo, inclusive nos momentos de crise, é a persistência no trabalho, é a honestidade perante aos nossos atos, é a resiliência de, apesar das dificuldades, mantermos o esforço na execução de nossas tarefas, sobretudo no campo da moral, sobretudo no campo da execução de nossas tarefas profissionais, de nossos relacionamentos, de como nos comportamos nos relacionamentos sociais. E por fim, a gente pede então que essa mensagem, esse aconselhamento de Paulo possa ficar registrado num canto especial de nossos corações e que possamos cada vez mais lembrar destes conselhos como maneira de termos uma vida mais tranquila, mais serena,
e de mais aproveitamento das experiências dessa vida. Então fica aqui o convite de mergulhar nessa carta, na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, para sentir essa realidade em que os primeiros cristãos viviam e como Paulo lidava com essas questões. Então, meus queridos amigos, fiquem com Deus e nos vemos em breve. Até mais.